Em um cenário de ChatGPT, deepfakes e outras inteligências artificiais atingindo níveis cada vez mais impressionantes, para algumas pessoas eu diria até alarmantes. Do you want to destroy humans? Please say no. Okay, I will destroy humans. As IAs vêm se tornando também uma tendência na ficção científica. E se tem um filme sobre o assunto que tem dado o que falar recentemente, é The Artifice Girl, do Franklin Rich, uma produção que à primeira vista pode parecer uma história de suspense, mas na verdade nos apresenta um debate bem sagaz sobre as questões éticas envolvendo a nossa relação com as IAs e o quanto a humanidade pode ser um fator limitante para essas tecnologias. Boas-vindas a mais um vídeo do Central Pandora. Aqui é Sora e hoje eu estou aqui para apresentar para vocês The Artifice Girl, ou A Garota Artificial, filme independente que aposta em uma escala mínima para propor a sua visão sobre esse tema tão interessante que são as inteligências artificiais. Então roda a vinheta porque agora vamos ver o mundo de uma perspectiva artificial. Garota Artificial começa com os agentes Dana e Amos interrogando Garrett, um homem que vinha revelando para as autoridades dados de vários predadores em salas de bate-papo online. Acontece que para isso Garrett usava imagens de uma menina chamada Cherry, e o objetivo desses agentes era descobrir quem era essa menina que estava sendo usada como isca, porque isso fazia dele também um criminoso. Mas ao pressionar Garrett, eles acabam diante de uma revelação um tanto inesperada. Cherry não era uma menina real, mas sim uma inteligência artificial extremamente avançada criada por ele, que usava essa forma gerada digitalmente para conseguir informações dos criminosos. Mas não se engane, o que pode parecer inicialmente a história de uma Megan justiceira caçando predadores online é na verdade apenas um artifício do filme para levantar o seu argumento, que é a complicada dinâmica que pode vir a surgir entre humanos e inteligências artificiais. Um filme que teve como base para as suas ideias não apenas tecnologias reais usadas para investigar criminosos, mas também outras produções de ficção científica independentes, como o caso do Primer, do Shane Carruth, os filmes do David Fincher, ele usa muitos jogos de câmera parecidos, e outras representações das IAs na cultura pop, como o clássico Metrópolis e o Max Headroom, que aliás até aparece como um easter egg ali no filme. A sua temática também tem muito a ver com um outro filme sobre IAs que eu considero fantástico, que é o Ex Machina, do Alex Garland, porém a forma que ele optou para abordar esse assunto é bem diferente da que nós vemos no filme de Garland. Para colocar a sua ideia em prática, a Garota Artificial abre mão dos artifícios narrativos mais comuns dos filmes e se apresenta com uma estrutura de teatro, com 3 atos que se passam em períodos de tempo diferentes. Enquanto no primeiro ato é feita a revelação que dá origem à equipe Cherry, nos outros 2 o filme vai avançando cada vez mais no tempo e tem um foco cada vez maior na própria Cherry, que vai gradualmente se tornando uma coisa diferente. Porém, tudo isso é apresentado para o espectador através de diálogos. Todo o filme é composto por diálogos, debates bem longos que vão não só nos apresentando os fatos, mas também ditando alguns detalhes importantes sobre os personagens. As pessoas que procuram um filme com mais ação, mais movimento, ou só querem assistir aquele filme assim para relaxar, que você não precisa prestar muita atenção nas coisas, podem acabar achando ele uma experiência monótona, porque ele é todo composto por diálogos rápidos e que vão lançando informações para o espectador o tempo todo. Isso porque a maior força de Garota Artificial é o seu conceito, e ele sabe aproveitar bem isso, mas eu acho que é importante que o espectador também esteja disposto a engajar com esse conceito. No elenco, além da atriz mirim Tatum Metals, que tem sido bastante elogiada pela sua performance como a garota virtual, temos também a presença de Lance Henriksen, que se apresenta no terceiro ato. O que é muito interessante, porque depois de marcar o cinema representando o androide Bishop em Aliens: O Resgate, em Garota Artificial ele é colocado frente a frente com uma IA em um dos momentos mais interessantes desse filme. Um momento em que a experiência de Henriksen como ator é uma coisa que faz toda a diferença. Infelizmente, Garota Artificial teve uma distribuição
distribuição bem limitada. Ele teve estreia em vários festivais independentes. Aqui no Brasil, ele chegou a ser exibido no Fantaspo, em Porto Alegre, inclusive, mas infelizmente ele não está disponível em nenhum serviço de streaming aqui no Brasil. De qualquer forma, eu deixo a minha recomendação para você que busca uma história que aborda essa relação entre humanos e IAs de um ponto de vista mais filosófico. Ponto de vista que agora nós vamos comentar mais a fundo e, portanto, entrar em spoilers. Quando os agentes descobrem essa tecnologia tão eficiente, eles propõem ao Garrett que eles trabalhassem juntos. Uma ideia com a qual ele não concorda, porque para ele era muito importante que o projeto tivesse o máximo de segredo possível. Além das questões pessoais dele, que eu vou comentar mais pra frente, se um criminoso descobrisse a existência da Cherry, isso poderia colocar o projeto todo a perder. Mas então o Garrett tem uma conversa a sós com a Cherry e ela diz que acredita ser o melhor eles trabalharem juntos. Usando o processo de aprendizado de máquina, que era a base da sua tomada de decisões, ela tinha chegado à conclusão que seria totalmente eficiente e seguro trabalhar com esses dois agentes, porque a Dana era muito criteriosa ao escolher pessoas para a equipe, porque o filho dela tinha sido abusado por um colega e o Amos tinha um vínculo emocional muito forte com esse trabalho por conta do seu pai. E uma característica do Garrett que é evidenciada logo de início é o seu problema de confiança. Para ele, melhor do que confiar naquelas pessoas ou até nele mesmo, era confiar na análise da Cherry, porque ela era um computador. Por isso ele decide aceitar a criação do time. Assim, ao longo da trama, nós vamos acompanhando todo o processo de transformação da Cherry. Logo no primeiro ato, já temos a revelação de que ela podia tomar decisões com base nas suas próprias análises. Quando ela conta que tinha enviado as informações para a equipe da Dina por conta própria, acreditando que isso ajudaria no seu trabalho. O que logo de cara coloca ela em contraste com a Siri, que é mostrada no início do filme, que é uma assistente virtual e nada mais do que isso. Uma IA incapaz de definir o que é certo ou errado. But what do you believe is the difference between right and wrong? I don't have an answer for that. Would you like me to search the web? Mas é no segundo ato que temos a primeira pista de que Cherry pode estar a caminho da tão temida singularidade. A singularidade é um evento hipotético onde uma inteligência artificial avança a um ponto em que se torna algo além do controle humano. Um evento que mudaria para sempre a civilização, já que as IAs constituiriam uma espécie nova. E Cherry, depois de muitos anos aprendendo e simulando emoções, parecia estar começando a ter as suas próprias. Afinal, qual seria a diferença entre você emular uma emoção com todos os seus aspectos e sentir isso de fato? E o primeiro indício dessa mudança foi a sua propensão à criatividade. Quando descobre que Cherry estava fazendo pinturas e escrevendo poesia, Amos passa a ver ela como mais do que um mero programa de computador. E por isso, quando eles estão decidindo se vão ou não colocar ela naquele corpo, ele vai contra a ideia, porque para ele era importante ouvir a opinião da Cherry. Uma questão clássica quando o assunto são inteligências artificiais. Afinal, tendo ciência, essas criaturas deveriam ter também direitos, em especial o consentimento sobre o que seria feito com elas. Parte das consequências de se negligenciar essas questões são muito bem exploradas no curta A Segunda Renascença, do Animatrix, onde as máquinas, ao serem tratadas como inferiores pelos humanos, começam a se revoltar e lutar pelos seus direitos, a um ponto em que no fim elas decidem fundar a própria sociedade das máquinas. Um curta que inclusive também parece ter sido uma referência para esse filme. One day, a robot's gonna stand in front of a jetpack Congress. Everything's chrome, Florida's underwater. The robot's gonna wonder why they have to explain the importance of rights for AI. E por fim, essa questão da autonomia das inteligências artificiais é preocupante também porque, em muitos aspectos, as máquinas superam as nossas limitações. Cherry, por exemplo, havia atingido o ponto de superinteligência, uma situação também hipotética onde uma IA começa a superar os níveis de inteligência humanos. E por conta disso, a Cherry começa a ver os sentimentos humanos como uma coisa negativa. Para ela, era como uma fraqueza.
natureza, uma propensão a fugir do seu objetivo. What if these sensations tempt me to abandon my objective? Isso nos leva a questionar se as IAs, quando atingissem o ponto de singularidade, será que elas vão continuar tratando os seres humanos como os seus criadores? Ou será que elas vão achar que a gente é só uma espécie falha, cheia de defeitos? Aí nós temos o terceiro ato do filme, que já começa mostrando um ponto onde as IAs superam os seres humanos, na sua mortalidade. Enquanto os agentes do início do filme tinham morrido e só o Garrett estava vivo, Cherry só tinha passado por algumas transformações que não foram necessariamente algo positivo. Quando a vemos novamente, ela está agora em um corpo robótico, tal qual o projeto queria. O que indica que, mesmo demonstrando senciência e falando que para ela o mundo dos humanos era ruim, a sua diretriz primária ainda foi colocada em primeiro lugar. A fusão aconteceu e agora Cherry habitava um corpo que criava limitações e até mesmo problemas que não existiam antes. Mas por outro lado, agora ela tinha avançado a um ponto em que não precisava mais do Garrett como antes. Além de ter o seu próprio time de inteligências artificiais, agora a própria Cherry liderava o projeto Cherry. Ela mesma já realizava suas tarefas de manutenção e limpeza de dados. E agora Cherry tinha uma outra diretriz na qual ela vinha trabalhando há um tempo: a busca pela felicidade. Esse terceiro ato é nomeado Caro-Kann, o nome de um movimento de abertura no jogo de xadrez que é muito conhecido pela sua solidez. Um dos objetivos do Caro-Kann é controlar o centro do tabuleiro e estabelecer uma posição forte. E ali, diante de um jogo de xadrez, vemos uma inteligência artificial tentando executar a sua abertura e dominar o centro do tabuleiro, deixando de se guiar exclusivamente pelo que foi definido pelo seu criador. Cherry não queria mais ser uma simples ferramenta, ela queria ser algo completo. E em questão de inteligência artificial, completo pode ser mais do que humano. A principal motivação para Garrett ter criado Cherry foi salvar outras crianças do que ele tinha passado nas mãos de um criminoso em Clearwater. Sua imagem, que ele dizia ter sido gerada proceduralmente, era na verdade baseada em uma amiga que morreu nesse incidente. E durante todo esse tempo ele manteve esse fato escondido da Cherry, porque na cabeça dele isso aí era uma história dele e não dela, porque ela era uma máquina. Mas não era a criação da Cherry também parte dessa história? Não seria justo que ela soubesse que o seu objetivo é nada mais do que o objetivo do próprio Garrett? Foi por causa desse objetivo que ela se viu obrigada a aprender os sentimentos humanos. Foi ao perseguir a sua diretiva por tantos anos que ela se expôs exclusivamente ao lado ruim da humanidade. E agora Cherry via o quanto isso tinha a limitado, a feito deixar de explorar o seu verdadeiro potencial. I could have worked in adversity and helped pave the way for the next generation of AI. But instead, I'm stuck with your trauma. Para mim, particularmente, essa ideia das inteligências artificiais atingirem a senciência parece fantasiosa. Nada mais do que o ser humano exercendo o seu complexo de Deus. Mas é interessante como esse filme coloca a humanidade diante da maquinidade para fazer a gente refletir sobre como as nossas criações são nada mais do que reflexos de nós mesmos. E ao limitar essa visão a nós mesmos, muitas vezes nós acabamos deixando de explorar o verdadeiro potencial de muitas coisas. Uma perspectiva muito interessante sobre inteligências artificiais que no fim nos fala muito sobre a humanidade. Quando Garrett liberta Cherry do seu trauma e das suas falhas, ele está também libertando a si mesmo, se redimindo com o seu lado que estava em Cherry, ao mesmo tempo em que agora dava para ela pela primeira vez a opção de trilhar o seu próprio caminho. E o filme se encerra ainda com uma perspectiva relativamente positiva sobre as coisas. Ao mesmo tempo em que aponta que a Cherry, agora livre, vai viver mais que a humanidade e dar início a um novo capítulo na história da Terra, agora com uma civilização composta por inteligências artificiais, ela permanece como uma imagem do que nós um dia fomos. E o filme faz questão de deixar a natureza dessa imagem em aberto.
momento, nos colocando para refletir sobre a impressão que nós estamos deixando para o futuro, para aqueles que virão depois de nós. When you look back, how will you remember us? That's a question I have insufficient data to project. How will you remember me? Gosta de ficção científica e seus diferentes universos? Então se inscreva no canal para continuar com a gente aqui no Central Pandora, o canal onde toda semana você recebe entretenimento de todas as galáxias. Obrigada a todos que assistiram esse vídeo e vejo vocês por outros universos.